Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em 1 Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 246, vamos ler 3 capítulos hoje, Jeremias, capítulo 32, e Judite, os primeiros capítulos de Judite, 1 e 2. Vamos ler o livro dela pela primeira vez hoje. Aliás, para muitos de vocês pode ser a primeira vez mesmo, porque o livro de Judite está presente nas Bíblias católicas e nas ortodoxas, mas em algumas Bíblias protestantes ele não está. Então hoje vamos todos ser apresentados a esse livro. Hoje também vamos ler Provérbios capítulo 16, versículos de 25 a 28. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los em qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário, porque, pessoal, tudo isso ajuda a plataforma a entender que o vídeo é bom e entregar ele para mais pessoas. E assim mais pessoas conhecem esse podcast e se juntam a nós nessa jornada pela Bíblia em 1 ano. Enfim, como eu disse, é o dia 246, aliás, parabéns por ter chegado até aqui. Hoje vamos ler Jeremias 32, Judite 1 e 2 e Provérbios 16, versículos de 25 a 28. O livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Compra de um terreno. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Sedecias em Judá, que corresponde ao 18º ano de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército do rei da Babilônia assediava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no átrio da guarda, no palácio real de Judá. Sedecias o havia encarcerado, acusando-o. Tu profetizaste, assim diz o Senhor. Eu entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia para que a conquiste. Sedecias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas será entregue sem falta nas mãos do rei da Babilônia, que lhe falará face a face, e seus olhos verão os olhos dele. E levará Sedecias para a Babilônia, e aí ficará, até que eu me ocupe dele, oráculo do Senhor. Se lutardes com os caldeus, não vencerá. Jeremias respondeu: O Senhor me dirigiu a palavra. Anameel, filho de teu tio Selum, virá para dizer-te: Compra-me o campo de Anatote, porque a ti cabe resgatá-lo, comprando-o. E meu primo veio visitar-me, conforme havia dito o Senhor, no átrio da guarda. E me disse: Compra-me o campo de Anatote, no território de Benjamim, porque a ti cabe resgatá-lo e adquiri-lo. Compra-o para mim. Eu compreendi que era uma palavra do Senhor. E assim comprei de meu primo Anameel o campo de Anatote. Pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Escrevi o contrato, selei-o, fiz as testemunhas assinarem e pesei a prata na balança. Depois tomei o contrato selado segundo as normas legais e a cópia aberta, e entreguei o contrato a Baruque, filho de Nerias de Maazias, na presença de meu primo Anameel, na presença das testemunhas que haviam assinado o contrato e na presença dos judaítas que estavam no átrio da guarda. Na presença deles ordenei a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Toma estes contratos, o selado e o aberto. Coloca-os numa jarra de barro, para que se conservem muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Depois de entregar a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: Ai, meu Senhor, tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder, com braço estendido. Nada é impossível para ti. Tu tratas com misericórdia por 1000 gerações, mas castigas o pecado dos pais nos filhos que lhes sucedem. Deus grande e forte, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em ideias, poderoso em ações, cujos olhos estão abertos sobre os passos dos homens, para pagar a cada um conforme sua conduta e o que merecem suas ações. Tu fizeste sinais e prodígios no Egito até hoje, em Israel e entre todos os homens, e ganhaste para ti uma fama que hoje perdura. Tiraste do Egito o teu povo Israel, com prodígios e portentos, com mão forte e braço estendido, e com grande terror. Deste-lhes esta terra, que havias jurado dar a seus pais, terra que mana leite e mel, e entraram para possuí-la. Mas eles não te obedeceram,
Não agiram segundo tua lei. Não fizeram o que lhes havias mandado fazer. Por isso lhes enviaste todas essas desgraças. Vê, os aterros chegam até a cidade para conquistá-la. A cidade está entregue em mãos dos caldeus, que a atacam com a espada, a fome e a peste. Acontece o que anunciaste, e o estás vendo. E tu, meu senhor, me dizes: compra para ti o campo com dinheiro diante de testemunhas, enquanto a cidade cai em mãos dos caldeus. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Eu sou o Senhor, Deus de todos os humanos. Existe algo impossível para mim? Pois bem, assim diz o Senhor: Eu entrego esta cidade em mãos dos caldeus, em mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que a conquiste. Os caldeus que a atacam entrarão nesta cidade e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas em cujos terraços se queimava incenso a Baal e se faziam libações a deuses estrangeiros para me irritar. Porque israelitas e judaítas, desde a juventude, fazem o que eu reprovo. Os israelitas me irritam com as obras de suas mãos, oráculo do Senhor. Esta cidade provocou minha ira e minha cólera, desde que a construíram até hoje. Terei de afastá-la de minha presença, por todas as maldades que israelitas e judaítas cometem, irritando-me todos, com seus reis e príncipes, com seus sacerdotes e profetas, os judaítas e os habitantes de Jerusalém. Voltam para mim as costas e não a face. Eu os ensinava sem cessar, e eles não escutavam nem se corrigiam. Punham abominações na casa que levava meu nome, profanando-a. Construíam capelas a Baal, no vale de Ben-Enom, para passar pelo fogo seus filhos e filhas em honra de Moloque. Coisa que eu não mandei, nem me passou pela cabeça. Fizeram abominações semelhantes, fazendo Judá pecar. Por isso, assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a esta cidade, da qual dizeis: vai cair em mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Vede, eu os congregarei em todos os países por onde minha ira, minha cólera e meu grande furor os dispersaram. Eu os trarei a este lugar e os farei habitar tranquilos. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Eu lhes darei um coração inteiro e uma conduta íntegra, para que me respeitem por toda a vida, para seu bem e de seus filhos que lhes sucederem. Farei com eles uma aliança eterna e não cessarei de fazer-lhes bem. Eu lhes infundirei respeito por mim, para que de mim não se afastem. Terei prazer fazendo-lhes o bem. Eu os plantarei de verdade nesta terra, com todo o meu coração e toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como enviei esta grande calamidade a este povo, eu também lhes enviarei todos os bens que lhes prometo. Comprarão campos nesta terra da qual dizeis: está desolada, sem homens nem rebanhos, e caem em mãos dos caldeus. Comprarão campos com dinheiro diante de testemunhas, e se escreverá e selará o contrato no território de Benjamim e no distrito de Jerusalém, nas povoações de Judá, da Serra, da Cefelá e do Neguebe, porque eu mudarei sua sorte. Oráculo do Senhor. O livro de Judite, capítulo 1. Planos de Nabucodonosor. Era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Assíria, na capital Nínive. Por essa ocasião, Arfaxade era rei dos Medos em Ecbátana. Ele a rodeou com muralhas feitas com pedras lavradas de 1,5 m de largura por 3 de comprimento. As muralhas tinham de altura 35 metros e de largura 25. As portas tinham de altura 35 metros e de largura 20, para que pudessem desfilar as forças do seu exército e sua infantaria fazer evoluções. Sobre as portas, ergueu umas torres de 50 metros de altura por 30 de largura nos fundamentos. Nessa ocasião, o rei Nabucodonosor lutou contra o rei Arfaxade na grande planície, isto é, a planície que há no confim de Ragal. Uniram-se a ele todos os da montanha, os habitantes das ribeiras do Eufrates, do Tigre e do Idáspes, e da planície de Arioque, o rei de Elimaida. Assim, muitas nações se aliaram para combater contra os filhos de Queleude. Nabucodonosor, rei da Assíria, enviou embaixadores à Pérsia e às nações do Ocidente, Cilícia, Damasco, Líbano e Antilíbano,
os habitantes do litoral, e aos povoados do Carmelo, Galaade, a Alta Galileia e a grande planície do Esdrelon, aos de Samaria e seus municípios, aos da Cisjordânia até Jerusalém, Bátana, Quelus, Cádiz, o rio do Egito, Táfnis, Ramsés e todo o Gesem, até mais além de Tanis e Mênfis, e a todos os egípcios até a fronteira da Etiópia. O mundo inteiro desprezou a embaixada de Nabucodonosor, rei da Assíria, e não se aliaram com ele. Não tinham medo dele, porque o consideravam isolado. Por isso, despediram seus embaixadores com as mãos vazias e humilhados. Nabucodonosor se encolerizou contra todas essas regiões e jurou, por seu trono e por seu império, vingar-se de todo o território da Cilícia, Damasco e Síria, e passar a espada a todos os moabitas, amonitas, judeus e todo o Egito, até a fronteira dos dois mares. No 17º ano, lutou contra o rei Arfaxade e o venceu no combate, esmagando todo o seu território, sua cavalaria e seus carros. Apoderou-se de suas cidades, chegou a Ecbátana, tomou suas torres e saqueou suas ruas, transformando sua formosura em vergonha. Capturou Arfaxade nos montes de Ragal, o crivou de flechadas e assim acabou com ele para sempre. Depois voltou com toda sua gente, uma imensa multidão de soldados. E aí ficaram folgando e se banqueteando, ele com seu exército, durante 120 dias. Capítulo 2. Ordens de Nabucodonosor. No 18º ano, no 22º dia do primeiro mês, no palácio de Nabucodonosor, rei da Assíria, deliberou-se sobre a vingança contra toda a terra, conforme o rei havia dito. O rei convocou todos os seus ministros e grandes do reino, expôs a eles seu plano secreto e decretou a destruição daqueles territórios. Foi aprovada a destruição de todos os que não haviam dado atenção à embaixada de Nabucodonosor. E quando acabou o conselho, Nabucodonosor, rei da Assíria, chamou Holofernes, generalíssimo de seu exército, segundo do reino, e lhe ordenou: Assim diz o imperador, dono de toda a terra: Quando saíres de minha presença, toma contigo homens de valor comprovado, até 120.000 de infantaria e um forte contingente de cavalaria, 12.000 cavaleiros, e ataca o ocidente inteiro, porque não deram atenção à minha embaixada. Intima-os a pôr à minha disposição a terra e a água, porque vou sair irritado contra eles para cobrir o solo com os pés de meus soldados. Eu os entregarei à pilhagem. Seus feridos encherão as embaixadas, torrentes e rios transbordarão de cadáveres. Levarei seus cativos até os confins do mundo. Vai na frente para conquistar seus territórios para mim. Caso se entreguem a ti, reserva-os a mim para o castigo. Não tenhas consideração para com os rebeldes. Entrega-os à matança e ao saqueio em toda a terra que conquistares. Por minha vida e meu império. Eu o disse e o cumprirei. Não violes uma só das ordens de teu senhor. Executa-as exatamente conforme eu te ordenei. Cumpre-as sem demora. O general Holofernes. Holofernes saiu da presença de seu senhor, convocou todos os chefes, generais e oficiais do exército assírio, e assim como havia mandado seu senhor, selecionou para a guerra um contingente de 120.000 homens e 12.000 arqueiros a cavalo. Organizou-os para a campanha. Requisitou um número enorme de camelos, asnos e mulas para a bagagem, inumeráveis ovelhas, bois e cabras para o abastecimento, provisões abundantes para cada soldado e grande quantidade de ouro e prata do palácio real. Quando empreendeu a marcha com todo o seu exército, precedendo o rei Nabucodonosor, cobriu todo o ocidente com seus carros, cavaleiros e tropas escolhidas. Ia com eles uma turba variada, uma multidão inumerável como gafanhotos, como a areia da terra. Saíram de Nínive. Em 3 dias de marcha, avançaram para a planície de Bectilete, e daí foram acampar perto dos montes, no norte da Alta Cilícia. Depois, com todo o seu exército, infantaria, cavalaria e carros, partiu para a região montanhosa. Devastou Fute e Lídia, saqueou os Racitas e Ismaelitas junto ao deserto, ao sul de Queleon. Depois, costeando o Eufrates, atravessou a Mesopotâmia e destruiu todas as praças fortes que dominavam a torrente Abrona até chegar ao mar. Apoderou-se do território da Cilícia,
derrotando todos os que lhe ofereceram resistência, e chegou à fronteira sul de Jafé, diante da Arábia. Cercou todos os madianitas, incendiou seus acampamentos e saqueou seus rebanhos. Desceu depois à planície de Damasco, durante a ceifa do trigo. Queimou as plantações, aniquilou ovelhas e vacas, saqueou as cidades, assolou as planícies e passou a espada todos os jovens. Um medo terrível se abateu sobre os habitantes do litoral, os de Sidônia e Tiro, os de Aco e Jâmnia. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículos de 25 a 28. Há caminhos que parecem diretos e vão dar na morte. A fome do operário trabalha por ele, porque sua boca o estimula. Homem depravado cava valas fatais e leva nos lábios fogo abrasador. Homem pervertido provoca rixas, o que anda com histórias afasta o amigo. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por chegarmos à metade do livro do profeta Jeremias. Obrigado por darmos início ao livro de Judite. E obrigado pela tua sabedoria. Tu nos chamas a caminhar todos os dias em tua vontade. Então nos ajude a caminhar hoje, a viver o dia de hoje seguindo o teu coração e a tua vontade. Dizendo sim a ti com todos os nossos planos, com todas as nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preciso falar, porque às vezes nos deparamos com provérbios que são clássicos, né? Tipo, todos os provérbios são clássicos, mas alguns são especiais. Tipo o provérbio do versículo 25. Há caminhos que parecem diretos, mas vão dar na morte. E muitas vezes, assim, isso que é o pecado, né? De verdade. Tipo, às vezes você sabe que aquilo é um pecado, mas ao mesmo tempo parece que, talvez nesse momento seja a coisa certa a se fazer. Você convence a si mesmo que, isso aqui parece ser a coisa certa. Tipo, eu sei que vai contra a palavra de Deus, eu sei que vai contra os ensinamentos da igreja, mas, quer saber? Eu vou fazer assim mesmo. E é assim. Há caminhos que parecem diretos, mas vão dar na morte. E tem outro que, nossa, é sensacional. Foi o último provérbio que lemos hoje. Tá lá no versículo 28. Homem pervertido provoca rixas. O que anda com histórias afasta o amigo. Nossa, pessoal, fofoca é uma das piores coisas do mundo. O que anda com histórias afasta o amigo. Isso não é verdade? Tipo, você fala, eu só tô contando o que eu sei. São só palavras, né? E mesmo assim, nossa, essas palavras têm um poder de destruição enorme que às vezes a gente nem percebe. Então, temos que rezar ao Senhor. Senhor, por favor, nos ajude a seguir a Ti e dizer sim a Ti e a não espalharmos coisas que não precisam ser espalhadas, não falarmos o que não precisa ser dito. Porém, algo que precisamos falar é sobre o capítulo 32 de Jeremias e os primeiros 2 capítulos de Judite. Ok, Jeremias 32. Qual que é o contexto? O contexto é que ele está preso enquanto a cidade está sendo sitiada. Ou seja, temos Jeremias na prisão e os babilônios estão cercando Jerusalém. A ideia por trás do cerco é que, em algum momento, a cidade vai ficar sem recursos, né? E, eventualmente, terá que se render. Enquanto isso, os babilônios estão construindo rampas nos muros para poder invadir e destruir completamente a cidade. Então, os babilônios cercaram Jerusalém e Jeremias está em Jerusalém preso pelo rei Sedecias. Por quê? Porque Jeremias profetizou contra ele. Ele estava dizendo, olha, rei Sedecias, é isso que vai acontecer. Nabucodonosor vai vencer e vai levar você para Babilônia. Então Sedecias, que não quer ouvir isso, jogou Jeremias na prisão. E daí o que acontece é que temos essa história meio estranha, onde tipo, o subtítulo do capítulo 32 é compra de um terreno, né? Jeremias compra um terreno de Anatote, e lembra, ele é de Anatote. Mas você pensa, mas por que isso do nada, né? Então, os babilônios, ou caldeus, né? Mesma coisa, eles tomaram a terra e Jeremias sabe que eles vão conquistar tudo. Nada vai pertencer aos judeus, tudo vai ser dos babilônios. Então a palavra do Senhor vem a Jeremias e diz, o seu primo Anameel vai vir aqui e ele vai te oferecer um terreno na sua terra natal para você comprar. E você vai comprá-lo. E é isso que acontece, né? O primo dele vem até a cela e oferece o terreno e ele compra. E isso é um sinal. Ele descreve, né, que assinou uma cópia, teve testemunhas, colocou em um jarro, tudo isso. E por quê? Porque Jeremias
que está dizendo ao povo de Israel durante todo esse tempo que os babilônios vão vencer, que eles vão vir e tomar tudo. Ele está gastando aqui 17 ciclos de prata por essa terra, o que não é pouco. E isso indica que Jeremias sabe que Deus trará o povo de volta. Agora, Jeremias não vai voltar, né? Ele vai ser levado para o Egito e ele vai morrer lá. Mas a compra do terreno é um sinal de que Deus trará o povo de volta. Isso é uma garantia de Deus de que o povo retornará. É uma má notícia, porque os babilônios vão vencer, né? E eles já até conquistaram a terra. Porém, ao mesmo tempo, é uma boa notícia, porque Deus vai conquistar os babilônios. E eu acho sensacional que no versículo 17, Jeremias diz, né? Ai, ele tá falando com o Senhor. Ai, meu Senhor, tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder, com braço estendido. Nada é impossível para ti. Tu tratas com misericórdia por 1000 gerações, mas castigas o pecado dos... e etc, etc. Ele diz, nada é impossível para ti. E em resposta, Deus valida o que Jeremias disse, né? O Senhor diz no versículo 27, eu sou o Senhor, Deus de todos os humanos. Existe algo impossível para mim? Ou seja, ele está dizendo... Daí ele continua, né? Ele diz lá, pois bem, eu entrego essa cidade em mãos dos caldeus, em mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que a conquiste. Porém, depois de tudo isso, eu os trarei de volta. Porque eu sou o Senhor e nada é impossível para mim. E, nossa, cara, isso é sensacional, não tem como. Que bênção incrível que podemos dizer, Senhor, seja lá o que eu estiver enfrentando nesse momento, eu sei que nada é impossível para ti. Eu sei que podes fazer qualquer coisa, mesmo que essa coisa pareça impossível. E agora só mais uma coisa antes de irmos para o livro de Judite. O Senhor não só pode fazer qualquer coisa e nos ajudar, como ele também se alegra ao fazer isso. Lá no versículo 41, esse versículo é lindo demais. Lá o Senhor diz, terei prazer fazendo-lhes o bem. Terei prazer fazendo-lhes o bem. Eu os plantarei de verdade nesta terra com todo o meu coração e toda a minha alma. E às vezes a gente pode pensar que Deus faz o bem para nós de forma relutante, que ele estende sua misericórdia relutantemente, que ele nos ajuda meio que dizendo, fazer o quê, né? Mas na verdade o Senhor diz, terei prazer fazendo-lhes o bem. E pensa, nós como cristãos, qual foi o maior bem que o Senhor já nos fez? O maior bem que Deus fez a nós foi se tornar um de nós, né? Através da encarnação. Ele viveu como ser humano, 100% Deus, 100% homem. Ele sofreu fisicamente, ele carregou uma cruz, ele morreu por nós. Ele desceu à mansão dos mortos e após a ressurreição subiu aos céus. Ele se entregou completamente por nós. Pensa, a maior coisa que Deus poderia fazer por nós, ele já fez. Ele se entregou completamente por nós. Deus entregou a si mesmo ao Pai por nós, para que o Pai seja glorificado e o mundo seja salvo. O Senhor diz, terei prazer fazendo-lhes o bem. E isso se aplica a Jesus também, né? Ou seja, Deus está dizendo, eu me alegrarei mesmo em meu sofrimento. Eu me alegrarei mesmo em minha cruz. Eu me alegrarei na morte. Por quê? Porque isso salvará a sua vida. Eu tenho prazer em te fazer bem. Nossa, cara, eu acho isso sensacional, é incrível demais. Eu acho que é algo que todos nós precisamos ouvir, né? Porque o Senhor não acha ruim você pedir a ajuda dele. Ele não acha ruim precisarmos do perdão dele, porque precisamos do perdão dele todos os dias. E ao contrário do que podemos pensar, ele quer nos perdoar. Ele quer te dar o perdão dele. Ele tem prazer em te fazer bem. Enfim, isso é o que eu queria destacar sobre Jeremias. Agora vamos para o livro de Judite. E assim, o livro é chamado de livro de Judite, mas não vemos a Judite até, se eu não me engano, o capítulo 8. Ou é o 7, ou é o 8. Acho que é o 8 mesmo. Até lá somos introduzidos ao contexto. E o contexto é que o livro de Judite é único. Ele faz parte dos livros deuterocanônicos, da segunda canonização das escrituras sagradas, né? Faz parte da palavra inspirada por Deus. E no início do livro, diz lá, era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Assíria, na capital Nínive. E você pensa, peraí. Nabucodonosor não era rei dos assírios. E ele não vivia em Nínive. Ele era o rei dos babilônios e ele vivia na Babilônia. Então, o que está acontecendo aqui? Porque vamos ver que Nabucodonosor, o rei da Assíria, dominou tudo, enquanto o rei Arfaxade é derrotado. E daí vem Holofernes também, enfim. Vamos ver todo esse povo e daí vamos chegar em Judite. Mas aí você fica, mas que tipo de livro é esse?
Então, primeiro, é um livro que fala a verdade, né? Vamos começar daí, porque lembra de Gênesis, e logo depois de Gênesis vimos Jó. Então, Jó, ele faz parte da palavra de Deus. E algumas pessoas dizem que, sim, no livro de Jó, tudo que tá lá é literal, aconteceu mesmo, tudo que tá lá historicamente aconteceu. Porém, existem pessoas que dizem que não, Jó não é um personagem histórico, e os eventos do livro não são eventos históricos. Porém, o livro de Jó nos ensina uma verdade que tem um significado mais profundo do que a narrativa do livro. Portanto, independente de ser um livro histórico ou não, ele faz parte da palavra de Deus, né? Tipo o Cântico de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que independente se foi Salomão que escreveu ou se alguém usou o nome de Salomão para escrever, ainda é a palavra de Deus. E o livro de Judite pode ser como o livro do Cântico dos Cânticos ou o livro de Jó, onde ele pode ou não realmente ter historicamente acontecido. Mas independente disso, ele tem uma verdade a nos passar. E uma das razões pelas quais temos certeza disso é que todos os judeus que leriam o livro de Judite, eles saberiam que Nabucodonosor não era o rei da Assíria, que ele era o rei da Babilônia. E aqui no livro, deixa bem claro, no primeiro versículo do primeiro capítulo, que Nabucodonosor aqui no livro era o rei da Assíria. Então, de primeira, o livro já está dizendo: olha, esse não é necessariamente um livro histórico. Esse livro foi feito para te ensinar verdades, através dessa história. A verdade sobre Deus, a verdade sobre quem somos nós, a verdade de como Deus luta por nós e outras verdades bem incríveis. Então, ao ler o livro de Judite, você pode assumir que mesmo ele sendo 100% verdadeiro, ele talvez não seja 100% historicamente e literalmente verdadeiro. Porém, ele nos traz ensinamentos verdadeiros, assim como o livro de Jó e assim como o Cântico dos Cânticos. E hoje, aqui nos capítulos 1 e 2, nós vimos que Nabucodonosor, mesmo que aqui no livro de Judite ele não seja o rei da Babilônia, mas o rei da Assíria, aqui ele ainda é retratado como um cara mau que quer destruir todo mundo em sua busca por vingança, contra aqueles que o desobedeceram, né? E também temos Holofernes, que é um subalterno de Nabucodonosor, e eu ouvi muita gente o descrever como um bajulador, um puxa-saco, por assim dizer, de Nabucodonosor. E Nabucodonosor dá a ele uma ordem, né, de destruir seus inimigos. E vamos ver como isso se desenrola, e mais tarde vamos ver também como Judite se encaixa nessa história e qual é a importância dela nisso tudo, conforme avançamos mais no livro dela. Pessoal, vamos continuar rezando, vamos continuar permitindo que a palavra de Deus transforme nossos corações. Eu estou rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.